Oi, Fred! Nós estamos gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Nós vamos começar explicando as causas para essa revolução ter acontecido, o que aconteceu no meio dela e qual foi o desfecho final. Vamos começar com a primeira causa. Descontentamento do terceiro estado, que era a grande maioria da população. O terceiro estado tinha que pagar os tributos, enquanto o clero e a nobreza eram isentos. Quase todas as terras do território francês estavam nas mãos dos nobres. E as pessoas que contestavam o absolutismo na França ou eram levados para a Bastilha presos ou eram mortos pela Péssimas guilhotina. condições de vida enfrentadas pelos trabalhadores. Os gastos da nobreza, eles eram muito grandes e parte da população, praticamente ela inteira, vivia na miséria. A classe burguesa queria mais poder e liberdade comercial. Política também. E política. E havia uma grande influência de idealistas iluministas que defendiam o fim do absolutismo sobre os intelectuais integrantes da alta burguesia. Juntando todos esses fatores, deu início à Revolução Francesa. Nessa parte do trabalho, a gente vai falar um pouco sobre os girondinos, sobre os jacobinos, sobre a fase do terror, sobre a burguesia no poder, sobre quem era Napoleão Bonaparte, como ele conseguiu chegar ao poder, sobre o império que ele fez e sobre o final da Revolução Francesa. Pode ir? Uhum. Tá. Começando pelos girondinos e jacobinos. Eles, depois da Revolução, o terceiro estado se dividiu entre duas partes, basicamente, que foram os jacobinos e os girondinos. Os girondinos eram alta burguesia, e eles queriam acabar com o direito de trabalhadores rurais na política. Já os jacobinos, eles eram a baixa sociedade e eles defendiam uma boa parte da população no governo. Esse movimento foi liderado por Robespierre, esse nome é muito difícil de falar. Robespierre. E Saint-Just. E os jacobinos eram mais radicais do que os girondinos. E eles defendiam com bastante profundidade a mudança na sociedade que beneficiasse a região mais pobre. A fase do terror foi a época onde os jacobinos dominaram o poder, na qual eles, sendo, como a minha colega disse, sendo muito radicais, eles praticamente mataram a maioria da nobreza e da burguesia alta. Essa época foi dominada por Robespierre, Maratin e Danton, que foram os três líderes, e essa fase acabou quando Robespierre foi morto na guilhotina. Em 1795, os girondinos assumiram o poder e começam a instalar o novo governo burguês. Eles aprovam uma nova constituição, garantindo o poder da burguesia e ampliando seus direitos políticos e econômicos. Napoleão Bonaparte ele é colocado no poder após o golpe de 18 de Brumário, com o objetivo de controlar a instabilidade social e implantar um governo burguês. Napoleão assumiu o poder do primeiro cônsul da França e é instaurada a ditadura. Uma curiosidade sobre o Napoleão é que ele é considerado até hoje, por muitos franceses, o melhor governante do país, porque ele tinha um ar muito bom com a liderança e ele era um bom estrategista e ele era muito bom, deixando seus soldados empolgados durante a guerra. A Era Napoleônica teve início após o golpe de 18 de Brumário, que de novo. Tá vendo? Por isso Corta. por isso eu tenho que ler. Gravando. A Era Napoleônica tem início após o golpe de estado de 18 Brumário, que foi o que marcou o final do processo revolucionário na França. Posso ir? Uhum. Vontade. O Império foi implantado definitivamente após a mobilização da opinião pública. Em 1804, foi realizado um plebiscito, onde foi restabelecido um regime monárquico e a indicação de Napoleão ao trono. Ponto final. Meu Deus! Ponto final, vírgula, exclamação, vai. Desculpa. Tração. Corta. Vai, Ai, isso tudo. Vai. Porra, Cristiane. Peraí, vai. Vai. 1, 2, 3 e... Pera, deixa eu tirar a lágrima. O Império foi implantado definitivamente após a mobilização da opinião pública. Em 1804 foi realizado um plebiscito onde foi restabelecido o regime monárquico e a indicação de Napoleão ao trono. Em 2 de dezembro foi oficializado Napoleão I na Catedral de Notre-Dame. O Napoleão liderou uma série de guerras, expandindo o território francês
E em algum tempo o exército francês se tornou o mais poderoso da Europa. Aí os ingleses, preocupados com a velocidade, com a... Corta. Não, pera. Porra, Cris, Com você a- estragou. O poder militar. Isso. Eles formaram coligações internacionais contra o expansionismo francês. Aí, em 1805, a França tentou invadir a Inglaterra, mas aí eles foram derrotados. Só que aí o Napoleão tentou enfraquecer a Inglaterra, formando um bloqueio continental. Só que não deu muito certo, porque a França não conseguia sustentar a Europa inteira. Acabou. Boa, agora a minha parte? É o final, Ariel. Tá bom, então. Vai, conclui. Depois da sua fracassada campanha para derrotar a Rússia no inverno, Napoleão enfraquecido foi derrotado em 1812 pelos exércitos da Prússia e da Inglaterra juntos. Foi exilado, só que porém depois de um ano ele conseguiu escapar, juntar um pequeno exército francês, porém ele foi derrotado em 1815, em junho, em Waterloo, pelos ingleses prussianos de novo, e aí ele foi exilado novamente e morreu 6 anos depois de um câncer no estômago. Eu sou o Matheus! Eu sou o Ariel! Eu sou o Nicolas. Eu sou a Cristiane. Eu sou a Giovana Eu sou a Camis. e esse é o Cami Show para o tio Fred. Ê!